como investir a sua vida. Como investir a sua vida. Esse texto fala da parábola dos talentos. Vamos acompanhar essa leitura. Olha o que diz o texto, Mateus 25, de 14 em diante. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, presta bastante atenção em cada palavra. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos? Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. É um texto bastante interessante, curioso e rico de lições, meus irmãos e minhas irmãs. Quando eu olho para esse texto e pensando na nossa vida, eu penso que há 3 coisas que você pode fazer com a sua vida. 3 coisas. Repete comigo. Eu posso desperdiçá-la, eu posso gastá-la, ou eu posso investi-la. Não é? 3 formas, 3 opções. Se você desperdiçá-la, você vai desperdiçá-la em atividades que não importam para você. Naquele momento pode até importar, mas você desperdiçou. Lá na frente você vai perceber: puxa, quanto tempo eu perdi. Você pode gastar para fazer um nome, para ser famoso, para ganhar notoriedade. Ou então você pode investir em maneiras que trarão glória para Deus, para as próximas gerações. Os cristãos, eu e você, devemos investir as nossas vidas de maneira que durem mais do que a gente. Nós não podemos viver uma vida aqui, encerrar essa vida e não deixar nada que continue. Nós precisamos durar, ou nós precisamos viver e investir a nossa vida, o nosso tempo aqui, de forma que a nossa vida ou a influência dela dure mais do que a nossa vida. Que as pessoas se lembrem das lições da nossa vida, mesmo quando a gente se for. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que você e eu vivamos dessa forma, uma vida que ainda dê frutos
depois que a nossa história terminar aqui. Há um tempo atrás eu preguei aqui sobre deixar um legado, falei do meu avô. Isso é deixar um legado, é dar frutos mesmo quando nós não mais estamos aqui. Você tem um livro na mão, você que está aqui na igreja, e talvez você que nos assiste, um livro chamado Bíblia, que é um livro de pessoas que viveram a vida, investiram a vida para além das suas próprias vidas. Nós temos um livro nas mãos com mais de 2000 anos que foi escrito, e ele transforma vidas até hoje, porque houveram pessoas que investiram as suas vidas para durar mais do que as próprias vidas. E quando eu olho para esse texto em especial, eu tiro alguns princípios sobre como causar o maior impacto possível na minha geração e nas próximas gerações, ou em como eu aproveitar ao máximo a minha vida. Como aproveitar ao máximo a minha vida? Essa semana, esse mês, aliás, no final do mês passado, em setembro, a Cláudia fez um desafio lá em casa. Ela decidiu e eu concordei, lógico, vai discordar com a mulher, né? E ela falou assim: mês que vem, ninguém aqui em casa vai assistir nada que não seja cristão. Imagine só as crianças, nesse tempo de pandemia, em casa. Vai assistir? Pode assistir, desde que seja cristão, conteúdo cristão. Vai ler alguma coisa? Desde que seja conteúdo cristão. Então nós já estamos há 11 dias vendo e ouvindo só coisas cristãs. Por quê? Porque a gente deixa a nossa mente ser tomada por tantas informações que talvez o nosso tempo é perdido, desperdiçado na nossa vida. A cada segundo que passa no seu relógio, ele passa e não volta mais. É um tempo que passou. A sua vida é 1 minuto ou 1 segundo a menos de vida que você tem a cada segundo que passa. Como você tem investido a sua vida? Aliás, você tem desperdiçado a sua vida, você tem gastado a sua vida, ou você tem investido a sua vida? Pense aí, pense nesse momento. Mas vamos olhar para alguns princípios nesse texto que nós lemos, de como nós podemos investir a nossa vida. Como nós podemos investir? E o primeiro princípio, eu quero que você observe comigo, é o princípio da propriedade. Diz assim comigo: propriedade. Quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, nós vemos o primeiro princípio para viver uma vida ou investir a minha vida. É o princípio da propriedade. O que diz esse princípio? Que tudo que eu tenho pertence a quem? A Deus. Nada é meu. Nada. Nem a sua vida. Nem o seu carro. Nem os seus filhos. Nem o seu marido, nem a sua esposa. Nem o seu dinheiro. Nem você mesmo. Tudo que eu tenho pertence a Deus. Aliás, Deus disse, desde o início da criação, que Ele colocou o homem aqui lá no jardim do Éden para cuidar do jardim e cultivar o jardim. Ou seja, Deus nos colocou como administradores das coisas aqui. Nada é seu. Nós somos gerentes das coisas que Deus nos confiou. Nós somos administradores, nós somos mordomos. Nós precisamos viver essa vida, investir a nossa vida, entendendo que a nossa vida é algo confiado a nós, porque nada do que temos ou somos é nosso, é de Deus. Mateus 25, 14, veja aí o texto que nós estamos lendo, primeiro verso. O texto diz assim: e também será como um homem que o quê? Ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Seus bens. Não era bens, ele não deu os bens para a pessoa. Ele confiou aos cuidados dos trabalhadores os seus bens. Nessa parábola, o mestre representa Deus. E nós somos os servos. Eu e você. E como servos dessa história, Deus nos confiou, diga comigo, relacionamentos, dons, privilégios
e responsabilidades. E nós devemos usar todos esses para glorificar a Deus. Salmo 24:1 diz: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo é de Deus, querido. Nada é seu, nada é meu. O que temos foi simplesmente emprestado pelos próximos 80 ou mais anos. Então devemos, num momento específico, quando Deus nos levar, ficará para alguém cuidar. A casa que você mora, a grama do seu jardim, um dia alguém vai fazer ela. O seu carro um dia não será mais seu, né? Seus filhos não são seus, são herança do Senhor. Um dia, da mesma forma que eles vieram para o seu lar, eles vão sair, crescer, se casar e formar uma outra família. Nada é nosso, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Esse é o princípio da propriedade. Da propriedade. Tudo o que eu tenho pertence a Deus. Tudo. Tudo. Nada que você tenha ou venha a conquistar é seu. Foi Deus quem confiou a você. Seu trabalho, seu dinheiro, seu carro, seus filhos, sua saúde, seu tempo. Tudo pertence a Deus. Segundo princípio é o princípio da atribuição. Diga aí, atribuição. Deus me deu alguns talentos. Veja o verso 15 do capítulo 25. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a cada um, e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. Ou seja, o que Deus fez? É tudo dele. O que ele fala? Eu vou confiar os cuidados seus. Ele pega e confia a você, a mim, algumas coisas que são deles para a gente administrar. Por isso que eu sempre digo, se o cristão verdadeiramente levar a sério a sua vida de cristão, ele será o melhor profissional na área que ele trabalha. Por quê? Porque ele está administrando algo que Deus deu, e um dia ele vai prestar conta para ele, para Deus. É interessante, a palavra talento no texto é uma palavra muito usada hoje como sinônimo de algum dom, de talento que Deus deu, mas lá no original era uma medida de peso, a maior usada pelos hebreus para quantificar o ouro, a prata, o chumbo, o ferro e o cobre. Nos tempos do Novo Testamento, um talento era a mais alta unidade monetária de moeda corrente. Era equivalente a 6.000 denários. Sabe o que é denário? Um denário é o que a pessoa recebe pelo trabalho de um dia. Um talento equivale-se a 6.000 denários. Era uma soma muito alta de dinheiro para aquela época, praticamente incontável. Incontável. Era como se um talento representava 96 anos de vida, de trabalho. Você já parou para pensar nisso? Então, quando você vê o texto, puxa, Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro, por que ele recebeu só um? Mas 1 é uma quantidade incontável, muito alta. A palavra originalmente, os talentos, eram uma alta medida de dinheiro, mas como essa história foi contada por 2000 anos que se passaram, a palavra talento hoje passou a representar tudo que Deus nos confiou, tudo. Naquela época era questão do dinheiro, mas hoje é tudo que Deus nos confia, tudo. Pense nos seus talentos em 3 categorias: habilidades, recursos e propriedades. Habilidades, recursos e propriedades e oportunidades. Todos esses 3 são baseados na confiança que Deus tem em você. Eles foram emprestados para você e para mim. Eles foram confiados para você. Observe que a quantidade fornecida é diferente para cada um, não é? Para um dá 5, para um dá 2 e para outro dá 1. Embora
todos tenham diferentes habilidades, todos recebem pelo menos alguma coisa, não é? Ninguém fica sem nada. Deus não criou nenhuma pessoa sem talento. Todas a ele confia talentos ou oportunidades, habilidades e recursos. Ninguém fica sem. A Bíblia diz em Romanos 12:6: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Então, segundo o princípio, diz que Deus me deu alguns talentos. E talento tem a ver com habilidade, recurso e oportunidade. Então, um talento para aquela época era uma quantidade praticamente incontável, muito alta. Então, mesmo aquele que recebeu um talento, a gente pensa, nossa, que pouquinho. Um talento é uma soma incontável. Deus confiou a você habilidades, recursos e oportunidades. Isso é chamado de mordomia do cristão, que tem várias áreas: o tempo, as finanças, os relacionamentos. Deus confiou para mim e para você tudo isso, e um dia Ele vai pedir contas disso. Então, o segundo princípio é o princípio da atribuição. Deus confiou a você oportunidades, habilidades e recursos. Quais são as suas habilidades? Pense aí. No que você é bom? No que recursos você tem? Ah, pastor, não tenho muito, mas quais são eles? Não pense só em dinheiro. Quais são as oportunidades que você tem? Como você está administrando isso na sua vida? Às vezes nós perdemos algumas oportunidades. Deus confiou a nós habilidades, recursos e oportunidades. Eu me lembro quando Deus chama Moisés, e Moisés fala, mas o que eu vou fazer? E Deus fala para ele assim, da sarça: o que você tem na mão? E a pergunta que eu faço para você hoje: o que é que Deus tem colocado na sua mão? Quais são os recursos que você tem? Quais são as habilidades que você tem? Quais são as oportunidades que você tem? Eu olho cada irmão que está aqui, eu sei que cada um tem um talento que eu não tenho, uma habilidade, um recurso, uma oportunidade que eu não tenho. Vocês me somam. Tem coisas que vocês sabem que eu não sei, e coisas que eu sei que vocês não sabem. Nós nos somamos. Por isso que Deus dá a cada um conforme a sua capacidade, mas ninguém fica sem nada. Deus atribuiu, confiou a nós habilidades, recursos e tal. Tem gente muito melhor em algumas áreas que eu aqui, e outros em outras. Por isso que tem diferentes profissões, não é, Paulo? Se eu fosse fazer o que o Paulo fez em casa, nunca terminaria. Semana passada ele foi até lá, ele e o seu filho me ajudaram, fizeram tudo lá do que eu precisava, porque eu não entendo daquilo. Então Deus dá capacidades a um e capacidades a outro diferentes. Um soma no outro. Isso é confiança. Mas tem um outro princípio, que é o princípio da responsabilidade. Diga aí, responsabilidade. Olha só, Deus espera que você use os talentos que Ele confiou a você. Você é responsável por tudo que Ele colocou. Se Deus te deu um emprego, uma capacitação, uma formação em alguma área, é porque Ele confia a você essa área. Como você tem feito? Você tem sido um bom profissional ou uma boa profissional? Você tem sido uma boa esposa? Deus confiou seu marido a você. Você tem sido um bom esposo? Deus confiou a sua esposa a você. Você tem sido um bom pai, uma boa mãe? Deus confiou um filho a você. Você tem sido um bom filho? Deus deu um pai. Deus colocou você num lar e você tem uma família. Você tem sido um bom administrador dos recursos que Deus tem colocado na sua mão? Ou você só tem desperdiçado e gastado? Deus espera que você use os seus talentos que Ele confiou. Deus espera que você aproveite ao máximo as habilidades, talentos, oportunidades e recursos que Ele nos deu. Eu me lembrei daquele tema da escola bíblica dominical, acho que a maioria daqui sabe, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Numa outra tradução diz assim: empenhe-se, dedique-se, dê o seu melhor.
Deus espera que você dê o seu melhor com as habilidades e com os talentos e oportunidades e recursos que Ele deu para você. Você é responsável. Não vou responder por você. Eu vou responder pelo que Deus colocou na minha mão. E já não vai ser fácil. Deus investiu, diga assim, Deus investiu em mim e quer um retorno. Preste atenção nisso. Você pode ver isso na parábola dessa daqui. Veja o verso 19. Diz assim: depois de muito tempo, olha só, o senhor daqueles servos, o que ele fez? Voltou e acertou as contas com eles. Um dia nosso Deus vai voltar e nós vamos acertar as contas com eles, né? Não fique com medo não, querido. Cuide bem, administre bem, que está tudo certo. Um dia eu e você vamos prestar contas de como a gente desperdiçou, de como a gente gastou, ou se a gente investiu a nossa vida. Há quem diga que depois dos 40, o Marcos chegou nessa etapa, a gente já chega mais ou menos na metade da vida. A gente começa a pensar, puxa, eu só tenho outra metade, se tiver. A gente olha para trás, puxa, quanto tempo eu gastei ou desperdicei? Com essa experiência que eu tenho hoje, a gente começa a pensar, algumas coisas que eu fiz não faria mais, então não faça mais daqui para frente. A sua vida é o maior investimento que Deus deu para você. É a maior atribuição de confiança que Ele deu. A sua vida. É o maior bem que você tem, é a sua vida. Por isso que ninguém quer morrer em sã consciência. É o maior bem o que você tem feito com cada segundo da sua vida. Deus fará uma pergunta na auditoria que Ele vai fazer na sua vida, lá no final. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o dinheiro que eu te dei? Com os recursos que eu te dei? Com filhos ou filhas? Com o seu marido, com a sua esposa? Com o seu trabalho? Com os seus talentos? Com as suas habilidades? Com as suas capacitações? Você fez o quê? Gastou? Desperdiçou? Ou investiu? Deus espera que você use seus talentos. Vamos para o quarto princípio. É o princípio da utilização. Diga assim, utilização. É errado enterrar o que Deus te deu. Quanta gente tem capacidade de falar, não, mas manda o outro, Deus. Manda o outro. Pessoas acomodadas. Acomodadas. Eu estou vendo que nesse retorno da pandemia, eu fico pensando, talvez muita gente está enterrando o que Deus deu, se acomodou na sua casa. Você que nos assiste, querido, talvez você que me assiste hoje, poderia estar aqui hoje, porque não está no grupo de risco. Poderia estar aqui com a gente. E eu espero que você venha. Estou com saudade de você. Deus não quer que você fique acomodado. Deus quer que você esteja aqui. Deus não quer que você enterre o seu talento, o que Ele confiou a você. Você não deve enterrar os seus talentos. Quando Deus os dá, Ele espera que você os use. Nessa parábola, nós encontramos 3 servos. Um recebe 5, não é isso? Um recebe 2 e um recebe 1. Deus está satisfeito com os 2 primeiros, não é verdade? Deus fica muito satisfeito porque eles investiram o que Deus deu. Não foi isso? O terceiro foi cauteloso demais com o que o mestre deu. Ele enterrou o talento e não ganhou nada com o talento. E o mestre então responde, repreende aquele servo, porque ele nem tentou. Você já parou para pensar nisso? A omissão, meu irmão, minha irmã, é um pecado. Deus te está dando um talento, por que você fala não? Use o seu talento, use os seus recursos, use as suas oportunidades, use as suas habilidades para glorificar o nome do Senhor. Ministério não é só dentro da igreja, é no seu trabalho. Lá você fica mais tempo no seu trabalho que dentro do templo. É lá que você usa seus talentos. É lá que você usa suas habilidades. É lá que você é profissional, não é verdade? A grande maioria daqui não trabalha na igreja, trabalha fora da igreja. Eu sou
um ministro do evangelho que a minha atividade é praticamente eclesiástica, mas a maioria dos irmãos que estão aqui, que nos assistem, tem atividades profissionais fora da igreja. É lá que Deus quer que você use suas habilidades, seus recursos e seus talentos. É lá que você dá o seu testemunho de cristão. Você não pode agradar a Deus apostando pelo mais seguro. O terceiro aqui que ele fez: vou apostar em algo que é seguro, vou guardar. A hora começa a chegar, pelo menos eu devolvo o que eu peguei. Ele ficou nessa. Mas o mestre quer que você assuma riscos com o que ele te confiou. Ou seja, invista o que ele te deu, que dê renda o que ele te deu. Quando você vai ao banco, né, fazer algum investimento, quem tem condições de fazer isso, tem lá aquele que tem nenhum risco, pouco risco e muito risco. Qual que normalmente a gente quer? A zona de conforto. Qual que é a aplicação que dá menos risco? Ele vai falar a poupança, mas também não dá quase nenhuma renda. E esse cara nem na poupança colocou, vamos dizer assim. Porque Deus ainda fala, o mestre fala assim: se pelo menos tivesse depositado isso e rendesse juros, não voltaria pelo menos um talento, voltaria um pouco mais, que fosse um pouquinho. Mas ele enterrou o talento, ele não usou os recursos que Deus deu para ele. E eu estava pensando e lendo a respeito disso, e um dos pastores que eu li, ele disse assim, que ele quer que 4 palavras fiquem escritas na lápide dele. Ele disse assim, 4 palavras: pelo menos ele tentou. Pelo menos ele tentou. E eu quero desafiar você, meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui. Que bom que vocês estão aqui. E você que nos assiste, estabeleça grandes objetivos para a sua vida. Sonhe grande. Você pode até não alcançar todos eles, mas não importa. O que importa é que você ao menos está tentando, investindo, se arriscando pela fé, seguindo em frente. Os cristãos que investem as suas vidas têm ministérios que duram mais do que eles. O apóstolo Paulo, um exemplo, só um. Ele investiu a sua vida em algo que durou mais do que ele. Nós estamos lendo o texto dele até hoje. Os heróis da fé, todos eles, José, Moisés, Noé, viveram milhares e milhares de anos atrás e são lembrados até hoje porque investiram as suas vidas, os seus talentos, suas habilidades, seus recursos, que duraram mais do que eles. Eu espero que você e eu sejam deles. Que daqui vários anos, depois que nós formos, as pessoas se lembrem da gente com grandes lições, como pessoas que investiram as suas vidas. Até agora nós vimos 4 princípios. O princípio da propriedade, que tudo que nós temos pertence a Deus. O princípio da atribuição, que Deus dá a cada um de nós dons e talentos únicos. Nós vimos o princípio da responsabilidade, que Deus espera que a gente aproveite ao máximo as habilidades. E também o princípio da utilização, que quando Deus nos dá, Ele espera que a gente use. Vou terminar com mais 2. O princípio da motivação. Diga aí, motivação. Preste bastante atenção nisso. O medo me impede de desenvolver o meu talento. O medo. Quer saber de uma coisa? Uma coisa que o diabo gosta de fazer, querido, querida, é usar o medo para nos impedir de usar os nossos talentos. Você vê isso no verso 25 do texto. Olha aqui qual a desculpa que o servo deu quando o Senhor chegou, aquele que não investiu. Veja o verso 25. Por isso eu tive o quê? Medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que te pertence. Quando o mestre confronta aquele servo que esconde o seu talento e confronta a sua má administração, ele disse: eu tive medo. Você já teve um grande medo? Trava a gente, não é verdade? Você não consegue fazer nada. E por estar com medo, ele apostou no que era mais seguro. Vou esconder, ninguém sabe, está lá. A hora que ele chegar, eu devolvo o que ele me deu. Existem pelo menos 3 tipos de medo que nos impedem de investir as nossas vidas. Diga aí, dúvida. Sabe qual? A dúvida é um medo muito complicado. Por quê? Porque a dúvida diz que você tem medo de falhar.
Será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que eu chego lá? A dúvida nos impede de investir as nossas vidas, os nossos talentos. Deus está dizendo para você: o perfeito amor lança fora todo medo. A nossa fé tem que ser firme em Deus, não como a dúvida que fica de um lado para outro, mas você tem que vencer a dúvida e crer que Deus está no controle. Quer ver um outro medo complicado? A autopiedade. Por quê? O que é autopiedade? Por você ter falhado algumas vezes no passado, você tem medo de se arriscar agora. Já tentei da outra vez, não deu certo. Será que eu tento de novo? Acho que não. Coitado de mim. Vou quebrar a cara de novo. Vão tirar um sarro de mim. Já fiz. Aí você chega para alguém, aquele bem-humorado que você tem, aquele otimista, e fala assim: e aí, o que você acha? Não vai dar certo. Aliás, o que nós mais temos hoje é pessoas pessimistas. Você chega, ou pessimista ou murmurador. Ao invés de se levantar, ele se acaba de motivar você. Por isso, querido, não tenha autopiedade ou autocomiseração de você. Não tenha dó de você, não. Você tem talento, você tem habilidade, você tem recurso. Deus fez você único e Deus quer que você vença esse medo da autopiedade. Ou então você tem medo do que as outras pessoas vão pensar de você. Que será que vão pensar de mim se eu fizer isso? É louco? É doido? Mas só alcança grandes vitórias quem corre riscos. Aliás, eu não preciso, e você não precisa de fé, Paulo, para fazer coisas seguras. Se é seguro, se é visível, você não precisa de fé, você resolve. É visível, é possível. Essa semana eu vi uma frase que me chamou muita atenção: o melhor lugar para se estar é na zona do milagre. Sabe por quê? Porque lá você não tem controle. Você precisa de Deus. Lá você depende dele. Existirão coisas na sua vida que você precisar usar suas habilidades, seus recursos e suas oportunidades que você sozinho não vai dar conta. Você vai precisar de Deus. E é nessas horas que você vai exercitar a sua fé. Nunca deixe o medo impedir você de você usar os talentos que Deus tem dado. Não deixe isso. Encare. Quem é pai, mãe, quem é filho, quem é profissional, existirá sempre situações na sua vida, no seu trabalho, que vão além das suas possibilidades. Aí você vai precisar da fé. Quando você está com medo, você dá desculpas em vez de usar seus talentos. Deus está chamando você a vencer o medo e seguir em frente. Vença o medo. O medo da dúvida, da autopiedade, o medo do que os outros vão pensar de você. Se você fosse dar ouvido, aliás, existe um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus, né? Tudo mentira. Se fosse assim, nós estávamos enrolados, né? Porque a grande maioria é pessimista, só reclama, acha que nada dá certo. Então, a voz de Deus é a palavra de Deus. Também ouvi uma frase que dizia assim: que nós não devemos viver o politicamente correto, nós devemos viver o biblicamente correto. E o biblicamente correto é vencer o medo, é sair da zona de conforto, como eu disse há tempos atrás, é investir o que Deus deu, não esconder, guardar no lugar seguro, é investir. O que Deus tem dado a você? Que capacidades Ele tem dado? Que habilidades Ele tem dado? Que talentos Ele tem dado? Que recursos Ele tem dado? Como você tem feito com Ele? O que você tem feito? Sexto princípio. O princípio da aplicação. Se eu não usar o meu talento, o que vai acontecer com ele? Eu vou perder. A Bíblia diz isso. Se você não usar seu talento, você o perderá. Veja o verso 28. O que o mestre fala? Tire o talento dele e entregue ao que tem 10. O mestre tira o talento do servo preguiçoso e dá ao servo com 10 talentos. Você pode falar: pastor, mas isso não é justo. O cara já tinha 10. Parece que os ricos ficam mais ricos e os talentosos mais talentosos ainda? Não.
Deus está compartilhando uma verdade importante aqui. Ele pode tirar qualquer coisa que você não investir por Ele. Pode tirar. Se eu não estou administrando bem, ainda Ele fala: fosse fiel no pouco, no muito te colocarei. Mas se eu não estou sendo fiel nas pequenas coisas, como que Deus vai confiar grandes coisas para você? Se eu não estou sendo fiel nas pequenas habilidades, oportunidades, não quero essa oportunidade, muito pequena, eu queria uma coisa. Tem gente que quer já uma coisa grande, cara, não, começa pequeno, é devagarinho, degrau a degrau. A escada do sucesso, aliás, o elevador do sucesso quebrou, Fernando. Tem que de degrau em degrau. Você precisa entender que Ele pode tirar qualquer coisa que você não investir por Ele. O oposto também é verdade. Se você investir, Ele pode te dar mais. Tudo que você gostaria de receber de Deus, ofereça a Deus. Os pequenos talentos, oportunidades, valorize os pequenos começos. Pequenos. Tudo começa pequeno. Sonhe grande e comece pequeno. Dê um passo de cada vez. Quanto mais você usa o que Deus te deu, Ana Paula, mais Ele crescerá, mais Ele prosperará, e quanto menos você usar, mais você perderá. E um dia você vai prestar contas. Termino com o último princípio. O princípio da compensação. Diga aí, compensação. Diga assim: se eu usar sabiamente os meus talentos, eu serei recompensado. Você crê nisso? Eu creio. Deus vai te recompensar e vai me recompensar se eu usar sabiamente o que Ele me der. Nessa parábola nós vemos 3 maneiras diferentes de sermos recompensados. Veja o verso 23. Vamos ler as 3 partes? Diga comigo: muito bem. Vamos juntos? Muito bem, servo bom e fiel. Primeira recompensa de quem usa sabiamente os bons, Deus vai falar: muito bem, servo bom e fiel. Ele vai afirmar para você: você foi bom, fiel, deu conta, estou feliz com você. Mas Ele não vai ficar só nisso. Ele vai dizer a próxima parte: você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Isso é promoção. Além dele dar uma afirmação: muito bem, ser bom e fiel, Ele vai dar uma promoção para você. Fosse fiel no pouco, vou te colocar no muito. Lindo isso, né? E ele termina com a última parte: venha e participe da alegria do seu Senhor. Isso é celebração. Diga comigo: afirmação, promoção e celebração. Deus vai afirmar para você: muito bom, servo bom e fiel, muito bem. Ele vai dizer: foste fiel no pouco, eu porei você sobre muito. E ele vai terminar: venha e participe da alegria do seu Senhor. Pense nisso. Pense nesses princípios. No primeiro princípio que nós vimos, o princípio da propriedade, tudo que eu tenho pertence a Deus. O princípio da atribuição, Deus me deu alguns talentos. O princípio da responsabilidade, Deus espera que eu use os talentos que foram confiados a mim. O princípio da utilização, é errado enterrar o que Deus te deu. O princípio da motivação, o medo me impede de desenvolver o meu talento. O princípio da aplicação, se eu não usar meu talento, eu vou perdê-lo. E o princípio da compensação, se eu usar com sabedoria, eu serei recompensado. Você não só pode usar esses princípios para ajudar a sua vida, mas também para ajudar a vida de outros a entender como devem investir as suas vidas. Eu espero que você saia daqui, os que estão aqui, e você que nos assiste, daqui para frente comece a investir. Não desperdiçar nem gastar a sua vida. Investir a sua vida, as suas oportunidades, os seus recursos, as suas habilidades. O investimento mais sábio que você vai fazer é dizer: Deus, vamos repetir comigo? Deus, eu quero fazer com o resto da minha vida vale a pena e conte para a eternidade. Eu dou a Ti, Senhor, seja o que for,
Amém? O melhor uso da sua vida é investi-la em algo que vai durar mais do que você. Mais do que você. Seu netinho, seu bisnetinho, sua posteridade vai lembrar-se de você, porque você viveu e investiu a sua vida para durar mais do que você. Invista a sua vida em algo que vai durar mais do que ela. Já disse essa frase muitas vezes e eu sempre levo ela no meu coração. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Quero convidar você a orar e repetir essa oração que eu vou fazer. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pai, obrigado por me dar talentos, habilidades, dons e oportunidades. Tu me deste, Senhor, esse grande privilégio que é a vida. Eu sei que com o privilégio vem essa responsabilidade. Ajuda-me, Senhor, a fazer minha vida valer a pena. Me perdoa por viver até aqui e desperdiçar ou gastar a minha vida com coisas fúteis. Ajude-me, Senhor, a não ser como os outros que vivem simplesmente para o hoje, mas ajude-me a viver para a eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.